Ricardo Barros, do PP do Paraná, que foi reeleito neste domingo e é o líder do governo federal na Câmara dos Deputados. Muito bom dia, obrigada pela participação aqui com a gente mais uma vez na BMC News, deputado. Estamos aqui à disposição de vocês. Muito bom dia. Obrigada, deputado. Bom, o senhor disse que vai apresentar um projeto de lei na Câmara para punir institutos de pesquisas que divulgarem levantamentos cujos resultados não confiram ali com o que for computado nas urnas, além da margem de erro, né? Então, eu queria entender como deve ser esse projeto que o senhor pretende apresentar e por que, né? A gente viu toda a repercussão ali no último domingo, a discrepância muito grande em relação ao resultado e essas pesquisas, inclusive uma delas já disse que foi no final que essa virada aconteceu, justificando, mas eu queria ouvir do senhor, então, o que vai ter nessa proposta para punir esses institutos. Eu estou elaborando o projeto, tenho já um texto, estou consultando líderes, porque nós precisamos de maioria para aprová-lo, o presidente Arthur Lira, e vamos punir os institutos que erram as pesquisas. Porque hoje, desde que eu falei isso ontem, eu tenho visto inúmeras entrevistas dizendo que o voto do sábado não é o voto do domingo, que pode mudar, que isso... Ou então não publica pesquisa, porque as pessoas, infelizmente, não querem perder o voto e acabam mudando de voto em função do resultado da pesquisa divulgada. Então, isso interfere na vontade do eleitor, é uma interferência totalmente indevida. Vocês viram a reação dos mercados aí? Criou-se um clima que o Lula ia ganhar no primeiro turno, e quando isso não aconteceu, a Bolsa subiu, o dólar caiu, nós temos uma reação a uma informação, a um clima que tinha sido criado pela publicação sucessiva de pesquisas equivocadas. Então, eu estou vendo até agora todo mundo que está sendo entrevistado para falar desse meu projeto, dizendo que não, mas não é possível assegurar por isso, por aquilo. Bom, então, se não é possível assegurar, então não vamos publicar pesquisas, porque elas influem na vontade do eleitor. E aí, não é aquilo. Então, realmente, nós temos que evitar que este mercado, né, de influenciar eleitores seja explorado por veículos de comunicação e por institutos de pesquisa. Muito bom dia, muito obrigada pela sua participação aqui. Nós falamos até hoje mais cedo sobre a criação de uma CPI, né, uma comissão parlamentar de inquérito, no qual o deputado federal Eduardo Bolsonaro, reeleito agora por mais 4 anos, diz que quer começar já a coletar as assinaturas. É preciso ter aí 1/3 do total, né, dos deputados nessa assinatura. Eu queria entender o quanto isso também pode acabar, de certa forma, ajudando, auxiliando, né, nessa criação também do seu projeto de lei em relação à questão desses institutos de pesquisa. A gente viu aí realmente uma grande discrepância, não só no âmbito aí do presidente Jair Bolsonaro com o ex-presidente Lula, mas em outros âmbitos também, como aqui no estado de São Paulo, né? O próprio Tarcísio, que aparecia em 3º lugar, teve um número muito expressivo aí, indo para o 2º turno em 1º lugar. Várias críticas em relação aos institutos, não é de hoje, a gente sabe exatamente disso, a gente sabe se esses institutos fossem grandes empresas, errar matematicamente assim seria a falência dessas empresas. Mas o quanto essa CPI proposta aí por Eduardo Bolsonaro pode trazer aí algum peso, alguma influência para ajudar a fazer essa mobilização contra esses erros grotescos dos institutos? Bem, a investigação sobre interesses paralelos que ocorram em função de pesquisas equivocadas, ela deveria ser feita mesmo, e eu sou de acordo, porque nós temos, por exemplo, você viu aí, São Paulo, Haddad na frente, Tarcísio atrás. Quando abriu a urna, deu o contrário. Sabesp subiu 18%. Alguém sabia da reação do mercado, previa a reação do mercado e pode ter explorado economicamente essa reação em função da publicação da pesquisa equivocada, né? Os que estão produzindo a pesquisa sabem que essa pesquisa não é o resultado que vai estar na urna, eles podem ter comprado ações, né, sabendo que no dia seguinte, abriu a urna, o mercado iria reagir positivamente como reagiu. Não só a Bolsa, como algumas ações especificamente foram muito valorizadas.
Alguém está especulando nesse mercado? Alguém está comprando e vendendo essas ações e ganhando dinheiro com a publicação da pesquisa fria? Né? O veículo de comunicação que patrocina, porque só divulga aquela pesquisa que ele quer, o veículo de comunicação não está divulgando qualquer informação ou todas as informações. Ele divulga exclusivamente aquela informação que ele contrata. Então, ele pode sim estar explorando, né, economicamente a reação ao resultado da urna quando diverge da pesquisa. Então, isso precisa ser realmente investigado e precisa punir com severidade aqueles que estão utilizando disso. Por que eu falo? Porque o eleitor não quer perder o voto, é uma cultura brasileira. Mais de 3% dos eleitores mudam de voto para poder não perder o voto. Então, a pesquisa pode induzir, sim, uma mudança de resultado da eleição, como aconteceu em vários estados o erro, e como acontece muito frequentemente nas eleições de Senado, quando, na véspera da eleição, lá no Paraná, por exemplo, o Paulo Martins estava com 15% na pesquisa do sábado, abriu a urna e ele fez 30%. Então, quanta gente não deixou de votar nele, pensando, puxa, ele não tem chance, vou votar em outro. E aí, perdemos a oportunidade de ter um representante que as pessoas queriam eleger, mas influenciados pela pesquisa, já deixaram de votar nele. Puxa, meu candidato não tem chance, então eu vou escolher outro para evitar que ou esse ganhe, que aquele ganhe, ou porque também é da direita, e aí migra o voto porque a pesquisa influenciou o eleitor. Nós temos que acabar com isso. Eu estou falando com absoluta tranquilidade, porque em 2002 eu apresentei um projeto aqui para proibir divulgação de pesquisas eleitorais 15 dias antes da eleição. Em 2015, eu apresentei um projeto aqui, eu coletei as assinaturas para uma CPI, como essa que você está dizendo que o Eduardo Bolsonaro quer coletar, eu coletei assinaturas para uma CPI, e ela ficou na gaveta do presidente, que não quis instalar. Então, realmente toda eleição é esse mesmo problema, e isso é um mercado bilionário, que não pode continuar impune. Deputado, dessa vez a gente vê uma mobilização maior até da mídia, até da grande imprensa ali repudiando esses institutos de pesquisas. O senhor acredita que a partir de agora, então, por mais que essa CPI que o senhor já tentou propor, a partir de agora possa ganhar mais corpo, possa ser mais viável de ser aprovada essa CPI a partir deste momento? Eu acredito que sim. Sempre há, logo em seguida das eleições, esse ambiente de revolta, porque os erros são grosseiros, crassos, né? E isso tirou muita gente da eleição. Então as pessoas é um prejuízo irreparável esse processo. Então eu vejo que sim, há o ambiente, mas vamos ter uma conversa com o presidente Arthur Lira para ver se isso vai poder prosseguir, porque não adianta a gente coletar as assinaturas, depois, como foi da outra vez, a CPI não ser instalada. E o projeto de lei que eu estou propondo, criminalizando a pesquisa, o que é? Eu estou propondo cadeia para o estatístico que assina o relatório de pesquisa equivocada. Ele tem uma margem de erro que ele mesmo pode estabelecer para a pesquisa dele. Então ele pode colocar 5%, 10%, 3% a mais ou a menos de margem de erro. Então, se ele não tem segurança de que o resultado vai ser aquele, ele é que aumente a margem de erro. Aí você vai divulgar a pesquisa e fala, olha, é 60-40, mas pode ser 50-50, né? Então, aí tudo bem, 10% de margem de erro, para poder não correr o risco de errar. Mas também não influencia o eleitor tanto, uma pesquisa com 10% de margem de erro não influencia ninguém. Então, nós temos que, o TSE também precisa tomar providências, porque ele registra todas essas pesquisas, ele não confere a metodologia, a base de dados, a estratificação. Então não precisa o TSE aprovar a pesquisa. Está aprovando qualquer pesquisa, do jeito que vai ele aprova, né? Então não tem sentido isso, porque tem mais credibilidade quando vai divulgar pesquisa registrada no Tribunal Superior Eleitoral. O eleitor fica pensando, opa, isso aqui é uma coisa quente, e é tudo frio. Então não é possível. Nós precisamos vamos ter que reformular esse contexto, né? Não estamos aqui querendo tirar a liberdade de opinião de ninguém. Todo mundo pode dar a sua opinião. Quem tiver capacidade de fazer pesquisa que vai bater com o resultado,
pode trabalhar à vontade. Agora, manipular a opinião pública através de pesquisas eleitorais, não. Isso nós temos que evitar. Aproveitando a sua presença aqui na BMC News, mudando um pouco de assunto, né? Você como líder aí do governo, da bancada do governo, representando aí o governo, queria já aproveitar e fazer uma questão, né? Como que a gente viu agora mais cedo o apoio aí de Romeu Zema ao presidente Jair Bolsonaro, né? Trazendo aí um corpo muito importante para, né, esses votos do estado de Minas Gerais. A gente sabe aí que há, né, uma possível já apoio entre PDT, MDB e Cidadania indo mais para o candidato Lula. Eu queria entender como que vocês estão realmente trabalhando essas coligações, quais apoios que o Jair Bolsonaro deve ter para essa reta final do segundo turno, se você acredita que o presidente pode reverter esse resultado aí e acabar vencendo as eleições. Bom, com certeza, o apoio do governador Zema hoje é muito importante, porque ele está reeleito com larga vantagem e o estado de Minas Gerais é um estado que pesa no contexto da eleição nacional. São Paulo, com o Tarcísio na frente, vai criar um clima muito positivo para o Bolsonaro, que vai ajudar muito também nessa reversão. Rio Grande do Sul, da mesma forma, o Onyx e tantos outros estados onde a pesquisa errou, o clima é outro clima agora com a abertura da urna. Então, há um otimismo grande instalado, né, e que poderá ser debelado por novas pesquisas frias que já estão contratadas para serem divulgadas. Então, realmente é impossível que a gente não possa tomar providência quanto a isso, né? Eles acabaram de errar tudo, o IPEC de 27 estados errou 26, o Datafolha de 4 estados errou 3, e já estão registrando pesquisa para divulgar essa semana de novo. E o tribunal está fazendo de conta que tudo bem, está dando o registro da pesquisa. Realmente é um caos esse assunto no Brasil. Mas o presidente, com os apoios que está recebendo e com a realidade mostrada da vantagem dos seus candidatos em vários colégios eleitorais, certamente vai vencer as eleições no segundo turno e eu posso até assegurar, não será uma eleição apertada. Nós vamos vencer bem. A presença, a participação do deputado federal Ricardo Barros, do PP do Paraná. Obrigada, deputado, pela sua participação aqui com a gente. Seja sempre muito bem-vindo, portas abertas. Sempre à disposição. Muito obrigada. Obrigada.